E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Então, hoje, novamente aqui dando sequência à nossa série de vídeos referente à produção de recursos educacionais abertos, com o tema Fomento aos Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. No vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o planejamento forrageiro. No vídeo a seguir, que vocês vão ver, quem nos gravou esse vídeo foi o professor Paulo Adami. O professor Paulo, que é professor lá no TFPR de Campos dos Dois Vinhos, está nos contribuindo com essa ajuda aí. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Cliquem no like aí, se inscrevam no canal do Gispa e fiquem com o vídeo, pessoal. Até a próxima! Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre planejamento forrageiro, passando por aspectos a serem considerados, períodos críticos do ano, estratégias que são importantes como tomada de decisão e fator manejável no planejamento e algumas considerações. Bom pessoal, no planejamento forrageiro a gente precisa entender que dois aspectos são fundamentais. O primeiro é saber qual a minha demanda e a partir da minha demanda calcular a minha oferta ou vice-versa, né? Às vezes é melhor eu partir de uma oferta, né, para calcular, para considerar, né, qual que efetivamente vai ser a minha capacidade de suporte e quantos animais eu consigo manter na propriedade. Bom, a gente vai, para calcular essa relação de equilíbrio entre oferta e demanda ao longo do ano, a gente vai falar um pouquinho sobre o potencial de produção das espécies anuais e perenes, né? A gente sempre fala que a base alimentar da propriedade deve ser uma espécie perene de verão e o manejo deve permitir que a gente busque, né, a produção de forragem conservada para equilibrar essa oferta e demanda ao longo do ano. Geralmente é difícil, né? A gente tem algumas frustrações em termos de planejamento, porque se eu tenho um plantel estável, a nossa demanda ela é mais ou menos homogênea, mas a oferta ela é muito dependente de condição climática, né? Eventualmente tem uma geada fora de época, períodos de seca, como tem ocorrido, né? Por isso que dentro do planejamento forrageiro é importante a gente trabalhar com uma margem de segurança, né? E trabalhar também com forragem conservada, né? Silagem, pré-secado, feno, otimizar as áreas de verão fazendo sobressemeadura, né? Buscando, além de um planejamento forrageiro, um planejamento nutricional desses animais. Bom, pessoal, uma vaca de leite, ela consome em média 3 a 3,5% peso vivo, né? Então a gente pegar um animal de 500 quilos, né, vezes 3% peso vivo, dá 15 quilos de massa seca. Vezes 365 dias, né, esse animal tem uma demanda de 5.500 quilos de massa seca por hectare ano. Claro que no período de 60 dias que o animal vai estar seco, essa demanda é menor. Mas a gente trabalha, né, com uma média, né, ao longo do ano. Se a gente for considerar, né, uma dieta com 30% de massa seca, esses 15 quilos aí vai precisar de 45 quilos na base verde, né, massa verde. Então é uma montanha de comida todo dia, né, que o animal precisa consumir e logicamente quanto maior o consumo, maior o potencial produtivo. Bom, então essa é a demanda, né, do animal. Não vou entrar em termos nutricionais, né? Um animal de 20 litros precisa ingerir 2 quilos de proteína, um animal de 30 litros precisa ingerir 3 quilos de proteína por dia, né? Mas vamos falar do planejamento alimentar só. Então essa pergunta, né? Qual que é a capacidade de suporte dessa pastagem? A capacidade de suporte varia em função do quanto que a pastagem está crescendo, de quanto que é a taxa de acúmulo, né? Qual que é o potencial de crescimento. E isso que é o difícil no manejo de pastagem, no manejo do planejamento alimentar, porque, como eu disse previamente, isso depende muito de condição de luminosidade, de chuva, de radiação, de temperatura, de fatores climáticos, né, que podem comprometer, né, manejo,
tá? Comprometer a capacidade de suporte dessa pastagem. Então, cada região, né, consegue trabalhar com irrigação, níveis de nitrogênio, né, levando a capacidade de suporte dessa área de pastagem durante 200 dias do ano, porque existem períodos onde a pastagem vai ter uma produção menor, uma capacidade de suporte de 1.200 até 1.500 quilos, né? Nas épocas mais produtivas do ano. Mas ela varia e isso tem que estar dentro do ajuste. De entender a taxa de crescimento, né, dessa pastagem ao longo do ano. Então, como eu disse, olha, essa pastagem está com deficiência de nitrogênio. Então, esse milheto, o potencial produtivo dele está muito associado à época de semeadura. Então, se é um milheto plantado em fevereiro, início de fevereiro, metade de fevereiro, final de fevereiro, quanto mais tarde, menor o potencial produtivo, vai pegar mais para frente dias curtos, temperaturas mais baixas, e vai depender muito da fertilidade do solo e do aporte de nitrogênio que a gente faz. Então, esse milheto pode produzir 10 toneladas de massa seca ou pode produzir 5 toneladas de massa seca, né? Dependendo desses fatores. Se eu fizer uma alta intensidade de pastejo e remover toda a área foliar, vai demorar mais para rebrotar, vai comprometer a taxa de acúmulo. Então, são fatores que têm que ser considerados. A gente trabalha com valores médios. Olhem aqui o efeito da intensidade de pastejo sobre a produção de massa seca de aveia. Quando eu saio de 10 centímetros para 20 a 30 centímetros, eu tenho uma produção de massa seca por volta de 6.300 quilos por hectare. A taxa de acúmulo em torno de 50 quilos de massa seca por hectare dia, né? Então, são pastagens que recebem uma certa adubação. Dependendo do genótipo da cultivar, essa aveia de ciclo longo pode ir até 7, 8 toneladas de massa seca. Se estiver recebendo também um aporte aí de 80, 100 quilos de N, né? Então, vocês percebam que a gente coloca uma amplitude relativamente grande para os dados, porque, como eu disse, dependendo do manejo das condições do ambiente, essa produtividade vai variar muito. Eu posso ter uma aveia produzindo 3.500 quilos ou uma aveia produzindo 10.000 quilos. E isso, gente, tem que ter um ajuste fino do planejamento alimentar, né? Tem que conhecer o solo, conhecer o histórico, a produtividade de anos anteriores, né? O risco de geada, e aí a gente começa, né, digamos assim, planejar com mais segurança, tá? Então é uma tabela que fica aqui, né, como mostrando aí os potenciais produtivos, né? Tifton, 15, 20 toneladas de massa seca, Pioneiro 25, 20, até 30 toneladas de massa seca. Se tiver manejo, intensidade de pastejo e grande aporte de N, pode chegar a esses níveis. Bom, então a gente tem uma época do ano que a gente tem, né, ali a gente tem a barrinha azul, podia pensar a nossa demanda. Uma época do ano sobra Tifton, pode ser que esteja sobrando e precise fazer feno pré-secado. E aí, na época que fizer falta, eu vou suplementar, né? Uma coisa assim, pessoal, a gente fala que tem 2 épocas do ano críticas a nível de propriedade, né? Essa época aqui agora, início de maio, né, que é o vazio do outono, que a gente fala, está frio, as pastagens de inverno diminuíram taxa de acúmulo de fevereiro para março, vem crescendo menos, vem acumulando menos, e a pastagem de inverno, ela demora 30, 40 dias para dar pastejo, dependendo da fertilidade do solo, do aporte de N, então elas muitas vezes ainda não estão prontas, né? Então, geralmente as propriedades têm dificuldade nessa época do ano. Segundo momento crítico a nível de propriedade é lá no mês de setembro, né? Onde a pastagem de aveia está acabando a produção, né? E a Tifton, o Pioneiro, ainda não estão prontos para dar pastejo. Tá? Nesse caso, se tiver a Zevém junto, né, eu consigo alongar um pouco o uso das espécies hibernais, né? Por exemplo, olha só, aqui a gente fala, né, vazio forrageiro, planejamento forrageiro. Então a gente vê que metade de maio já tem uma boa oferta de aveia. Tudo bem que tem anos que não chove, eu não consigo isso,
mas em anos que tem condição de precipitação, né, metade de março em diante eu já consigo fazer semeadura de aveia e em 30 dias essa aveia está pronta para pastejo. Ao mesmo tempo, em anos onde não tem problema de geada, eu ainda tenho uma boa oferta, né, das pastagens perenes de verão, como é o caso ali da aruana, né, ainda dando pastejo, ou se ela estiver bem adubada e bem manejada, no início da primavera ela rebrota antes também. Então, pessoal, olha, um exemplo aqui de curva de crescimento da Tifton, né? Eu tenho lá em dezembro e janeiro dias longos, temperatura alta, então é o momento do ano onde a Tifton chega ao máximo crescimento, né? Colocando aqui uma taxa de acúmulo de 150 kg de massa seca por hectare dia. Tá? Mas tem momentos em que ela não produz nada, como está ali no mês de junho, né? Vem uma geada, é frio, é inverno, então a Tifton não tem potencial produtivo, né? Ela para. Então eu tenho uma exigência alimentar, 10 animais, 15 quilos por dia, vezes 30 dias, uma demanda de alimento de 4.500 quilos de massa seca por mês, né? E a Tifton não vai estar produzindo isso aí, né? Então eu tenho que ajustar a minha oferta. O que eu vou fazer nesse período do ano? Eu tenho aveia, vem? Ótimo, né? A gente fala até numa relação de 3:1. Para cada hectare de verão, eu preciso 3 hectares de inverno, né? Uma outra comparação aqui. Eu posso dobrar o potencial de produção por área simplesmente com o aporte de nitrogênio nessa pastagem. Então, o acúmulo de massa seca da Tifton pode ser de 50 kg de massa seca ou 100 kg de massa seca, dependendo da adubação nitrogenada. Então, a adubação nitrogenada ela é fundamental, né, dentro do planejamento alimentar, tá? Para otimizar, maximizar o potencial produtivo dessas gramíneas. Tá? Então, é aquela coisa, né? Eu vou ter um período do ano onde eu tenho Tifton, onde eu tenho aveia, tá? Essa aveia pode ter recebido adubo ou não, então o potencial produtivo dela vai ser aí de 30 quilos de massa seca por dia, ou vai ser de 60, 70 quilos de acúmulo por massa seca por hectare dia, né? E isso aí vai precisar entrar dentro do planejamento, para mim atender a minha demanda lá de 4.500 quilos. Né? Então tem que plantar 2 hectares de Tifton, 6 hectares de aveia, né? E vou fazer silagem, vou fazer feno pré-secado, vou ter a Zevem, né, para aportar uma oferta um pouco maior no início da primavera. Tá? Vou fazer sobressemeadura nas minhas áreas de Tifton, para ter um melhor aproveitamento da área, né? Muitas vezes em áreas mais quentes é melhor fazer só aveia, porque lá em setembro é melhor eu ter a Tifton rebrotando do que ter a Zevem, né, competindo dentro do sistema, então ali eu consigo fazer um aproveitamento melhor só com a aveia, né? Tá? Então é isso. Outra estratégia, pós-soja colhida no mês de fevereiro, primeira quinzena, eu posso fazer um milheto, né, para dar pastejo metade de março, né? Então uma parte da área eu vou ter milheto para colocar os animais em pastejo, outra parte da área eu vou fazer semeadura da aveia mais no cedo, né? Eu vou ajustando as minhas áreas conforme um planejamento que eu fizer, tá? Então aqui o uso do milheto, o uso do sorgo, né? Claro que quanto mais tarde o plantio, menor o potencial produtivo, tá? Então veja, são as estratégias que a gente abre mão, né? Como eu disse, enfatizo, a pastagem perene de verão, ela deve ser a base alimentar, porque ela é a forma mais barata, né, de produção de volumoso de qualidade, inclusive, tá? E aí eu abro mão de outras estratégias, né, como tá posto aí, tá? E eu suplemento, né, com silagem, feno ou pré-secado. Forragem conservada, ela é uma medida de segurança, porque se o animal está lá 60 dias pós-parto, no pico da lactação,
e eu não tiver comida para dar para esse animal, a curva da lactação vai cair. E eu não consigo mais reverter, né, essa perda de potencial produtivo. Então, mesmo a silagem custando 2, 3 vezes mais que um volumoso da pastagem, como de forma estratégica, ela mesmo assim ela pode ter uma viabilidade econômica muito grande. Tá? Então, é importante para manter consumo do animal e otimizar potencial produtivo. Por isso que toda a propriedade de leite deve trabalhar com alguma forma de forragem conservada e preferencialmente colocar o ano todo dentro do planejamento alimentar. Logicamente, uma parte do ano o animal vai estar ganhando 10 quilos, outra parte do ano vai estar ganhando 30 quilos, então são os ajustes que são feitos. Tá? Então a gente trabalha lá, capacidade de suporte da aveia, 800 quilos de peso vivo. Um ano que deu seca, o que eu vou fazer com os meus animais? Vai suportar 300 quilos de peso vivo. Então, às vezes é isso, né? Tem alto investimento lá embaixo da lona, mas me garante uma estabilidade produtiva, tá? E vai pagar a conta, né? Porque economicamente vai ser importante e é fundamental para esses momentos críticos. Aqui uma realidade de produtor, né? Que fez silagem de uma parte, plantou sorgo, né? Vai fazer silagem novamente. Poderia ter feito milho mais braquiária e ter a braquiária no lugar do sorgo, né? Pensando em manejo de solo seria uma estratégia mais interessante. Aí teria que fazer pastejo, né? O milho logo acima aí para uso no silagem de grão úmido, né? Então tira o grão, já planta aveia, né? As estratégias de manejo a nível de propriedade, né? Aqui o silo, forragem conservada, grão úmido, né? Pode fazer pré-secado, de pastagem de inverno, de pastagem de verão, né? Aí, guardando, fazendo feno, né? Feno das pastagens de verão nas épocas que sobra, dia mais longo, temperatura mais alta, é mais fácil inclusive de produzir, né? Vai fazer o bom manejo dos dejetos, traz os dejetos de volta para a área, mantém a fertilidade do solo, né? Então é isso, pessoal. Planejamento forrageiro, passando por alguns aspectos importantes relacionados a como fazer esse planejamento. Para aquelas propriedades que têm sistema de irrigação, né, tem uma segurança muito maior dentro do planejamento. E para aqueles que não têm, né, é uma questão de trabalhar com uma margem de segurança. Né? O meu milho vai produzir, milho safra, vai produzir 60 toneladas de massa seca. Né? Então eu planejo lá tantos hectares. Aí eu passo por um período de seca e produzo 45 toneladas, em vez de produzir as 60, 65 que eu estava esperando. Então, às vezes, é dimensionar com uma margem de segurança, lá como eu falei, 20%, 30% a mais, para ter estabilidade produtiva ao longo do ano. Tá bom? É possível que tenha gerado algumas dúvidas aí, vocês deixem seus comentários e a gente vai conversando a respeito. Um abraço, obrigado, um abraço a todos.